Estamos ao lado do treinador Dorival Júnior e do jogador Everton Ribeiro, da equipe do Flamengo. Antes de começar a coletiva, alguns avisos. Por favor, não é permitido fazer transmissões de vídeo ao vivo, somente os detentores de direito. Por favor, no es permitido hacer transmisiones en vídeo, en vivo, solamente los detentores de derechos, por favor. Quem quiser fazer uma pergunta, por favor, levante a mão. Falar o nome do seu veículo de imprensa e o seu nome. Por favor, levante a mão, abre seu nome pelo médio. Vamos às perguntas, por favor. Daniel, aqui, ó, vamos começar aqui na frente, por favor. Obrigado. Boa noite, Dorival. Boa noite, Everton Ribeiro. Raíza Simplício, da Gol Brasil. Everton, eu queria saber de você, você que esteve na final do ano passado, em Montevidéu, e hoje aqui novamente em Guayaquil, o que você vê de diferente no grupo de vocês, no clima, se você sente alguma diferença, né, do ambiente daquele momento para o ambiente de hoje, agora, dessa final, e para o técnico Dorival Júnior, né? Queria saber como é que está a ansiedade para esse jogo, né? Talvez seja o jogo mais importante da sua carreira até aqui. Boa tarde. Acho que sinto que a gente está mais preparado, né, para essa final. A gente fez hoje mais um treinamento focando na parte tática. Nossa parte emocional tá muito boa, porque viemos de uma conquista e a gente está confiante, sabemos do que a gente é capaz. Chegaram novos jogadores, né, nessa temporada e incorporaram muito bem aqui ao Flamengo, então acredito que o sentimento é de confiança, mas sabemos que vai ser um jogo muito difícil, então todo mundo se preparou da melhor maneira e que a gente possa amanhã fazer um grande jogo e tentar trazer esse título pro Rio de Janeiro. A ansiedade é uma ansiedade natural em relação à importância de uma decisão como essa. Eu acho que é um fato, né, em relação a ser um jogo importante na minha carreira, até porque em outros momentos eu me aproximei de uma decisão e de repente não conseguimos finalizá-la. Sinto que seja um momento diferente. Vou tentar viver com toda a intensidade possível, fazendo o nosso melhor, como sempre foi feito aqui dentro do clube, e na expectativa que tudo aconteça de uma maneira positiva, reconhecendo um adversário muito complicado e difícil, porém sinto a equipe do Flamengo também bem preparada e consciente das dificuldades que teremos pela frente. Espero que encontremos os nossos caminhos e façamos aí uma grande apresentação. Obrigado. Por favor. Dorival, aqui atrás, Pedro Ivo, ESPN. Nas últimas semanas, nos últimos dias, você teve alguns problemas dentro do elenco, de lesão, de procedimento, de tratamento. Queria que você pudesse, se fosse possível, quantificar de 0 a 100, em que momento esse Flamengo atual chega, com problemas, sem problemas, se os jogadores estão perfeitamente inteiros para amanhã, o que isso muda na sua preparação, se tem algum sinal de alerta ligado em função da situação física e desgaste do médico para você nessa final? Bom, Pedro, há 10 dias atrás nós tivemos realmente muitas dificuldades. Nós tínhamos 4 jogadores comprometidos, clinicamente falando, e naturalmente que se clinicamente não estávamos 100% das nossas condições, em campo nós tivemos dificuldades na decisão com o Corinthians da Copa do Brasil. O que eu sinto é que de lá para cá apenas a situação do Vidal, que foi um pouco mais delicada, todas as demais foram corrigidas, todos estão em melhores condições do que naquele momento, e eu espero que com isso tenhamos equacionado individualmente cada situação e ganhemos coletivamente em todos os aspectos, em todos os sentidos, voltando a termos atuações tão seguras como vínhamos apresentando até aquele momento. Obrigado. Aí.
Dorival, Everton aqui, Canhemota, Globo Esporte. Queria, primeiro para o Dorival, perguntar o quanto que ficou de lição do jogo difícil que foi contra o Corinthians e ajudou nesse processo de preparação, de mobilização e de concentração para o jogo de amanhã. E para o Everton falar um pouco desses 6 meses, como que vocês saíram de uma temporada que para muitos era condenada e agora pode ser histórica. Você que viveu já tantas coisas nesse Flamengo, essa volta por cima em 6 meses tão grande. Obrigado. Bom, Caio, eu acho que lições sempre ficam, tanto em vitórias quanto em derrotas, e nós temos que buscá-las a todo momento. Nós não podemos estar adormecidos em qualquer situação que aconteça. Houve uma conquista, ela já ficou para trás, a mais importante será agora, a mais importante sempre será o próximo jogo, o próximo desafio, o próximo compromisso. O que eu sinto é que foi um momento difícil, porque nós suportamos bem 50 minutos, 60 minutos da partida com o Corinthians. Depois disso nós tivemos uma queda e botamos em risco naturalmente aquele resultado. Tínhamos consciência que poderia acontecer. Mesmo assim, a equipe teve uma resiliência de poder sustentar aquela situação. Eu acho que esse é um ponto, até porque em 4 períodos de jogos nós fomos muito bem em 3 deles, não tão bem naquele último período. E mesmo assim eu acho que a equipe conseguiu dar uma resposta. Eu fico muito feliz e satisfeito, porque eu tenho certeza que nós estamos cada dia mais e mais prontos novamente para uma grande decisão contra uma grande equipe. Eu particularmente tenho um carinho especial pelo seu treinador, uma pessoa que foi meu treinador, serve como exemplo a mim já de algum tempo. Eu tenho o Filipão como uma pessoa que talvez um dos profissionais mais vitoriosos do mundo, e uma pessoa que merece todo o nosso respeito. Em razão disso que nós temos que estar muito atentos, muito preparados e preocupados com o que possa acontecer amanhã, mas conscientes que também fizemos o nosso melhor e que com certeza a equipe do Flamengo estará muito bem preparada para um grande jogo. Acho que foram 6 meses, né, de muito aprendizado aí para a nossa equipe, de não abaixar a cabeça quando a gente estava sendo criticado ou cobrado por atuações melhores, por um desempenho melhor, né, que realmente a gente estava muito abaixo. Mas o grupo aqui, a gente sempre fala, e é uma verdade, né, um grupo muito comprometido com o Flamengo, independente do que já ganhou ou do que já foi construído uma história. Esse grupo sempre quer mais e mostrou isso novamente. Não é fácil, a pressão que é jogar num clube como o Flamengo, onde é sempre cobrado por resultados, e chegar em 2 finais depois de momentos tão difíceis. O Dorival tem muito mérito, né, do que por termos chegado aqui, conseguiu nos fazer acreditar novamente em que poderíamos chegar em grandes conquistas, e estamos a um dia de uma final de Libertadores. Então, por isso que eu falo que a nossa equipe está muito preparada, porque aprendeu muito durante o ano, chegou aqui por méritos, e vamos, como eu falei, tentar fazer uma grande partida para coroar toda essa montada que fizemos durante o ano. Obrigado. Aí, por favor. Buenas tardes, profe Dorival. Por acá Everton. Buenas tardes, bienvenidos. Una pregunta para usted, profe Dorival. Es la tercera final de Flamengo en 4 años. ¿Qué representa para usted este desafío y esta oportunidad que tiene de levantar el tricampeonato, ¿no?, para el mercado y también para Everton? Muchísimas gracias. Eu tive a oportunidade de participar da classificação da equipe do Flamengo em 2018 para a Libertadores de 2019. E eu fiquei muito feliz com aquilo, com o acontecido, até porque acredito eu que tenhamos tido uma pequena parcela de colaboração naquele momento em que a equipe estava na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro e de repente acabamos chegando na 2ª, o que nos deu a possibilidade
da equipe estar direta na fase de grupos da Libertadores o ano seguinte, diretamente. Eu acho que é um momento importante do clube. Eu que acompanhei todo esse processo de recuperação da equipe do Flamengo, desde de 2012, quando eu tive a oportunidade de estar pela primeira vez dirigindo essa grande equipe. Eu percebi o nível de mudanças que aconteceram, uma alteração em todos os aspectos, em todos os sentidos, fazendo com que o Flamengo se tornasse uma das grandes equipes do futebol mundial. Eu fico muito feliz de estar vivendo esse momento novamente no clube, sou agradecido por essa oportunidade. Vou tentar fazer o meu máximo para que amanhã nós voltemos a ter uma grande apresentação. Eu acho que resultados você não administra, mas obrigatoriamente uma grande apresentação ela é necessária. E caso ela venha acontecer, que coroe todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo dos anos com essa equipe, que voltou a ser uma equipe vitoriosa dentro do nosso país e do nosso continente. Reconhecidamente um dos grandes trabalhos, desde a sua recuperação até uma estabilização e um crescimento. Eu acho que é elogiável tudo que foi feito dentro desse clube ao longo dos últimos anos. Acho que é um momento muito especial, né? Poder voltar a uma final de Libertadores logo no ano seguinte. Não é fácil, a gente está podendo reviver momentos que já foram felizes. Ano passado a gente acabou amargando, né, a derrota, e foi um aprendizado. Espera poder fazer o nosso melhor. Como o professor falou, às vezes o resultado a gente não controla, mas o que está no nosso alcance é fazer o nosso melhor, estar ligado e atento a todos os detalhes, desde o primeiro minuto até o último, respeitando muito o Atlético, que chegou com méritos também, e tem tudo para ser uma grande final. Vamos desfrutar desse momento para a gente poder escrever mais um pedaço dessa história da melhor maneira possível, que é sendo campeão. Obrigado. Daniel. Boa noite a todos. Flávio Vinic, do SBT. Queria saber do Dorival, se dá para considerar o jogo de amanhã como a partida mais importante da sua vida profissional. E para o Everton Ribeiro, saber se, mesmo com sua experiência, mais uma final da Libertadores, fica ainda nervoso o jogador às vésperas de uma partida como essa, dá frio na barriga, existe alguma preparação especial na noite anterior? Como é que é para você essa grande decisão? Eu acho que representativamente não tenho dúvidas que é o jogo mais importante, ainda que cada conquista e cada formação de equipe que nós tivemos ao longo da carreira eu valorizo muito, prezo muito, porque cada trabalho tem um valor sentimental muito grande, e para mim talvez não sejam apenas títulos que contem, mas acima de tudo o reconhecimento de trabalhos iniciados ou às vezes pego pela metade do crescimento na fase final, e naturalmente algumas pequenas e boas conquistas. Eu acho que é um momento importante de todos nós. É uma terceira final de uma equipe como o Flamengo nos últimos anos. Eu acho que isso não acontece por um acaso. Acontece porque essa equipe se preparou muito para poder vivenciar um momento como esse. Eu fico feliz de estar participando diretamente de uma possibilidade como essa, e como eu disse anteriormente, vou tentar fazer o meu melhor dentro de tudo que já foi desenvolvido e feito nos últimos meses, para que amanhã nós tenhamos uma grande partida, uma grande apresentação, e caso tenhamos o merecimento necessário, que alcancemos os nossos objetivos em razão de toda a preparação que foi feita para que vivenciássemos esse grande momento. E mesmo, né, com várias finais, né, muitos jogos importantes, aquela sensação de frio na barriga, ansiedade para que chegue o momento do apito logo, né, eu tenho bastante. Parece que esse jogo, depois que a gente classificou para a final,
demorou um ano para chegar, então agora tá muito próximo, né? Hoje finalizamos a preparação e agora é poder conversar um pouco com a rapaziada, acertar os últimos detalhes, tentar deixar de lado um pouco a emoção para que chegue logo o momento da partida. Depois que começa aí é a minha praia, né? Eu fico tranquilo, posso aproveitar e fazer o que eu me preparei para fazer e o que eu mais gosto, o que eu mais amo, que é jogar futebol. Então, esse vai ser mais um momento especial da minha carreira. Obrigado, por favor. Tudo bom, Dorival? Bernardo Ramos, Band Esporte. Se a decisão coubesse só a você diria que você fica para o ano que vem? Bernardo, você sabe que é um assunto que eu nem pensei, nem imaginei, de momento nenhum até agora. Eu acho que eu vim tão focado para que eu pudesse me doar o máximo possível nesses 7 meses de contrato que eu tive com o Flamengo. E eu sou muito sincero com você, em momento nenhum eu pensei em outra situação que não fosse finalizarmos essas competições da maneira que nós programamos, planejamos, que felizmente acabaram acontecendo. Eu acho que eram 2 sequências muito complicadas e difíceis, tanto Copa do Brasil quanto Libertadores, e tudo aquilo que foi desenvolvido em todos os departamentos do clube nos fizeram acreditar a cada momento que poderíamos alcançar os melhores resultados. Para mim seria muito importante, mas eu acho que tudo isso vai acontecer após essa partida, com calma, tranquilidade, como sempre foi minha carreira. Eu nunca precipitei nada, eu nunca premeditei nenhuma situação, tudo que aconteceu até hoje foi de uma maneira muito natural. E eu acredito que não será diferente nesse momento. Caso tenha merecimentos e a diretoria entenda que sim, nós ficaremos. Caso não, eu acho que já sou muito feliz pelo momento que eu estou vivendo aqui. Estou desfrutando de uma situação ímpar na minha vida, na minha carreira, e que eu esperava que chegasse um dia, por tudo aquilo que eu já deixei em outros clubes. E de repente, ela chega num clube como o Flamengo novamente. A terceira passagem de um profissional pelo Flamengo. E com essa perspectiva que se abra, sinceramente eu não posso pensar em um outro fato que não seja amanhã, às 3 horas da tarde, fazer o meu melhor e ao final da partida, se Deus quiser, se tivermos merecimentos, que possamos aí ajudar essa equipe a mais uma grande conquista. Esse é o meu objetivo maior. Obrigado. Por favor. Boa tarde a todos, boa tarde Everton, Dorival, Carlos Gil da TV Globo, Sport TV. Dorival, nessas 3 finais em 4 anos, o Flamengo conseguiu manter um núcleo de jogadores muito importantes que estiveram presentes, estiveram em campo, Everton um deles. Queria saber de você a importância de tê-los, né, nessa final, essa experiência em partidas decisivas, em momentos decisivos. E se você pudesse debruçar um pouquinho em cima também do Gabriel, porque ele vem de 2 finais de Libertadores em que ele marcou gols, ele tem essa característica de marcar gol quando é importante, e até quando bateu pênalti contra o Corinthians, por exemplo, conseguiu incendiar a torcida, né? Ele parece que sabe conversar com o torcedor do Flamengo, ele tem essa característica. Então falar um pouquinho de todos, Arrascaeta, mas se debruçar um pouquinho no Gabi, se possível. Obrigado. Olha, eu acho que nós temos ali um grupo de jogadores, e aí eu incluo Everton, Diego, Ribas, Felipe, Rodrigo Caio, Bruno Henrique, Davi Luiz, que talvez não tenha participado desses momentos, mas é um jogador que tem uma vasta experiência, além de outros que ali estão, que são jogadores que mantiveram uma estrutura de equipe ao longo dos últimos anos. O Diego, desde 2018, como o Everton, talvez até um pouco antes, chegaram ao clube, então criaram uma identidade com o clube. A vinda do Gabriel, logo depois, eu acho que fez com que se criasse um canal muito aberto entre equipe e torcida. Eu acho que isso daí foi um ganho imensurável, além da resposta técnica que esses jogadores nos dão. Vocês veem que nós estamos jogando o Campeonato Brasileiro, como vocês mesmos definem, com uma equipe B
do Flamengo, e essa equipe foi a equipe que mais fez pontos, se pegarmos apenas um turno de uma competição. É para vocês terem uma ideia do que representa o trabalho lá dentro. Nós estamos jogando ao longo de todo esse período com duas equipes jogando de uma forma distinta, cada uma com uma maneira de jogar taticamente falando, e as duas respondendo à altura, muito em razão da participação desses jogadores dentro do vestiário, dentro do dia a dia, assumindo uma responsabilidade, entendendo o posicionamento de cada um e contribuindo para o crescimento do grupo, da equipe, junto ao alcance de resultados. Então eu acho que isso daí, para nós, é muito valioso. Você poder chegar em um momento em que existia uma contestação, dúvidas, incertezas dentro da equipe, e de repente você encontra duas equipes atuando, duas equipes que conseguiram alcançar o respeito de toda a nossa comunidade, de todas as equipes com quem enfrentamos. Eu acho que isso daí é um ponto essencial e fundamental e que norteou o nosso trabalho ao longo desses meses. Para mim é prazeroso estar dirigindo uma equipe com a qualidade desse rapaz. Ok. Boa noite, Dorival, Everton, Monique Danello, Facebook Brasil. Para o Dorival, eu queria voltar no assunto do Felipão um pouquinho, Dorival, porque nas últimas finais de Libertadores nós tivemos aqui técnicos estrangeiros como protagonistas, de certa forma, dessas finais. E dessa vez a gente vai ter um duelo entre dois treinadores que têm uma grande história no futebol brasileiro. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o que significa para você enfrentar o Felipão nessa decisão de amanhã. E para o Everton eu queria perguntar sobre o confronto especificamente, porque vocês tiveram jogos duros na Copa do Brasil contra o Atlético, especialmente no Maracanã, um jogo de muita paciência, de muitas chances criadas, que a bola não entrou. Que lição vocês tiram daí para ter essa paciência para construir amanhã também, né? Bom, Monique, eu acho que você chegar a uma final de um torneio tão importante quanto esse, não tem preço para qualquer profissional, e ainda mais enfrentando um treinador como o Felipe. Volto a dizer, é uma referência a todos nós, uma pessoa que lá atrás foi meu treinador, com quem eu tenho muito carinho e respeito. Sei o quanto será difícil vivenciar esse momento. Não teremos uma partida fácil, não foram fáceis a nossa passagem na Copa do Brasil. Com certeza o nível de dificuldade será ainda maior no dia de amanhã. O importante é que estejamos preparados. E ao longo de todo esse processo, nós fizemos o melhor para que chegássemos a um momento como esse. Ninguém ganha um torneio de um dia para o outro. A preparação ela já aconteceu. E eu acho que o Flamengo se preparou muito para um jogo como o de amanhã. Eu só espero que entreguemos em campo o nosso melhor, o verdadeiro Flamengo, aquilo que foi a equipe ao longo dessas duas competições e aquilo que vem sendo ao longo do Campeonato Brasileiro. Não tenha dúvidas que eu já ficaria muito satisfeito. O resultado, uma consequência, mas muito em razão do que será entregue e deixado no campo amanhã. Como o professor falou, uma equipe muito difícil, né, de ser batido. O Atlético tem uma maneira de jogar, conhece sabe, né, o que eles querem, dificultou muito a nossa vida, principalmente no Maracanã, onde se fecharam bem, mas mesmo assim conseguimos criar, conseguimos ter chances, e aquele dia não fomos capazes de fazer o gol, né? Então a gente vai ter que ter a mesma paciência, apesar de ser um jogo diferente. A gente também não sabe, né, como eles vão vir jogando, se é no mesmo esquema, se é em outro estilo de jogo, mas sabemos que vai ser um jogo difícil. Temos já essa experiência de
como eles podem vir. Então, a gente sabe, a gente treinou e a gente está preparado para qualquer situação que apareça no jogo. Saindo na frente, tomamos um gol, a gente tem que manter a calma e manter o nosso plano, que a gente tem tudo para fazer uma grande partida. Obrigado. As duas últimas, por favor, pode ir. Dorival, Everton, aqui por favor. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Boa noite para os dois. Queria tocar no assunto sobre redenções, e aí duas situações, dois jogadores. Para o Everton, queria que você comentasse sobre o João, que ano passado, numa situação até oposta, assistiu à final da arquibancada, um jogador que perdeu espaço de tal forma que não estava em campo e hoje é um titular absoluto no Maracanã. Quando a foto dele aparece no telão, é um dos mais ovacionados pela torcida. E no mesmo tema, mas com outro jogador, queria que o Dorival comentasse a situação do Léo Pereira, que na chegada do Dorival era talvez o mais criticado do elenco do Flamengo, e se voltássemos no tempo, acho que pouca gente imaginaria o Léo Pereira formando uma dupla de zaga ao lado do Davi Luiz numa final de Libertadores. Queria então que vocês pudessem comentar as redenções desses dois personagens. Boa noite. Eu acho que o esporte proporciona isso, né? O futebol tem suas reviravoltas. O João, que apareceu, né, 2020, se não me engano, né, 2020, teve o ano passado, primeira oportunidade, novo ainda, acabou ficando fora de uma final que trabalhando, né, para chegar lá, e isso já aconteceu comigo, de ficar fora de jogos importantes, mas ele nunca deixou de trabalhar, continuou se desempenhando muito, e hoje é um jogador muito importante para nós. É uma revelação do futebol brasileiro, tem muito potencial para crescer, para se tornar ainda mais importante no Flamengo e está virando uma opção para a seleção brasileira mais para frente. Então isso que nos motiva a estar sempre fazendo o nosso melhor, né? Porque sabe que quem tá de fora está buscando a sua oportunidade, e isso deixa a nossa equipe mais forte. Espero que o Joãozinho possa aproveitar essa final e nos ajude muito ali no campo, roubando bola, fazendo o seu melhor. E se Deus quiser, a gente possa sair feliz e comemorar junto amanhã, depois do jogo. Acho que o jogador, ele não desaprende, ele não deixa de ser ou de repetir aquilo que ele já tenha feito. Foi apenas isso que eu coloquei, não só ao Léo, como também a outros jogadores, quando eu presenciei e acompanhei os momentos que viviam naquele instante que nós aqui chegamos. Só procurei dar confiança e respaldo para que eles pudessem alcançarem as suas recuperações dentro de campo. Não foi diferente com o Léo, ele voltou a ter um equilíbrio importante, um jogador que demonstrou uma excelente capacidade no Atlético ao longo de anos e não poderia deixar de fazê-lo aqui dentro do Flamengo, tendo ao seu lado grandes jogadores como nós temos. Eu acho que ele mesmo repensou tudo o que vinha acontecendo, passou a se integrar muito mais, a se entregar também muito mais, e os resultados estão aí, não só com ele, com o Rodney, com o Thiago, o próprio Gustavo Henrique que saiu daqui. A recuperação no todo, de toda a equipe, eu acho que foi importante, e a contribuição que cada um deu individualmente para que coletivamente nós ganhássemos foi decisivo para que buscássemos essas competições e chegássemos novamente a duas finais. É o momento que a equipe esperava, e imagino agora que estejamos bem preparados para que possamos fazer amanhã um grande jogo novamente. É tudo que nós queremos, e tudo foi feito para que esse momento chegasse e que eles chegassem nessa condição em que todos estivessem bem e recuperados, jogando com confiança, com equilíbrio e naturalmente com a capacidade que cada um possuía presente. Obrigado. A última pergunta, por favor. Dorival, Castelo, boa noite a todos vocês.
Dorival, superação sempre foi a palavra que acompanhou a tua carreira. O cara que vence, supera o câncer, não é uma pessoa qualquer. Eu queria que você falasse a respeito da importância da tua família para você chegar até aqui, esse momento de decisão, o que você pensa, o que você reflete sobre todos esses conceitos, num momento tão importante que pode te marcar. E se o seu Dorival Silvestre estivesse vivo aqui em Guayaquil, qual seria aquela resenha com ele momentos antes da decisão? Eu tenho certeza que alguns pitacos ele daria em relação à equipe, não tenho dúvidas disso. Eu acho que a presença da família ela é fundamental a qualquer um de nós, em qualquer área de ação, em qualquer área de atuação que estejamos, ainda mais uma área esportiva como a nossa, onde você está naturalmente dentro de um grande clube, exposto em todos os sentidos, porém sempre respaldados por todos aqueles que te amam, a quem você ame. Eu acho que essa seja o maior fundamento, né, de todos nós, a partir do momento que tenhamos pessoas que gostamos ao nosso lado e que estejam sempre nos apoiando em todos os aspectos, em todos os sentidos. Erros acontecem, como acertos acontecem, mas o importante é que você os tenha sempre de lado e sempre passando o seu melhor, tentando viver o seu melhor, tentando doar a todos aqueles que estejam à sua volta, porque um dia as coisas retornam e quem sabe, com merecimentos, você alcance tudo aquilo que almeja, que busque e que de repente o universo lhe prepare. Eu acho que é apenas essa a condição que eu deixo aqui a todos que acreditem cada dia mais, não só no trabalho que possuem, mas acima de tudo no respaldo que sempre terão das pessoas que estejam aos seus lados, porque são eles que realmente fazem com que você possa se tornar cada dia um ser humano um pouco melhor. Obrigado, Dorival. Obrigado, Everton. Boa noite a todos.